Olá, muito boa tarde. Na próxima semana, 2 acontecimentos vão motivar o debate sobre jornalismo e sobre os meios de comunicação social. A mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais e o filme The Post. É sobre eles que falaremos daqui a pouco com Eunice Lourenço, chefe de redação da Rádio Renascença. Primeiro mostramos-lhe momentos essenciais da viagem do Papa Francisco ao Chile. 3 dias no Chile para visitar 3 regiões e encontrar-se com muitos mais grupos da cultura local e diferentes expressões do catolicismo do país. Um Papa próximo que defende uma igreja pobre e para os pobres nas palavras que diz, nos locais que visita e nos temas que escolhe para discursos, homilias e, sobretudo, os apartes que marcam as suas intervenções. Nas homilias, a reconciliação e a possibilidade de um país renovado foram insistências do Papa, sempre no respeito por todas as diferenças. La unidad es una diversidad reconciliada, porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores ou culturas inferiores. Palavras na homilia da missa no aeródromo de Maqueué, em Temuco, diante das manifestações dos povos indígenas e dos que se opõem à presença do Papa, expressas também no fogo posto a muitas igrejas, Francisco propõe o respeito por todos como condição de justiça. O tema marcou a presença do Papa no Chile. Francisco repetiu pedidos de desculpa por abusos contra menores por parte de ministros da Igreja. A maioria dos chilenos aplaude o Papa nas ruas, mas há também quem contesta a presença de Francisco e se manifeste contra os membros do clero que abusaram de menores. Por isso mesmo, o tema não foi escondido pelo Papa, que incluiu no seu primeiro discurso, em solo chileno, um pedido de desculpas e a afirmação da vergonha pelo sucedido. Não posso deixar de manifestar o dolor e a vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que não se vuelva a repetir. O Papa voltou ao tema, nomeadamente quando se dirigiu para a Catedral de Santiago para um encontro com sacerdotes religiosos, religiosas, consagrados e seminaristas, a que se seguiu um encontro com os bispos daquele país. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Acontecimentos que deixaram chagas na Igreja Católica do Chile, que o Papa quer que sejam reconhecidos e ultrapassados. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle, que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro. Por eso los invito a que pidamos a Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo y no rumiar la desolación.
O Papa chegou mesmo a indicar o perfil dos sacerdotes e dos consagrados. El pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera pastores, hombres y mujeres consagrados, que sepan de compasión, que sepan tender una mano, que sepan detenerse ante el caído y, al igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo de masticar la desolación que envenena el alma. O Papa viria depois a encontrar-se com um grupo de pessoas que foram vítimas de abusos sexuais por parte de membros do clero. De acordo com o porta-voz do Vaticano, Francisco escutou-os, rezou e chorou com eles. Falta de liberdade não significa falta de dignidade. Uma certeza transmitida pelo Papa a 500 reclusas, desafiando-as a olhar sempre a reinserção na sociedade. No ginásio que acolheu o Papa, estavam milhares de mensagens tiradas dos discursos, transcritas por reclusas e funcionários do estabelecimento prisional. Muitas tiras com várias cores para afirmar certezas que Francisco repete quando se encontra no ambiente prisional e que parecem sempre novas. Assim aconteceu também durante a visita ao chileno estabelecimento prisional de Santiago, marcada por um acolhimento próximo, caloroso, mas firme, quando em causa esteve a necessidade de afirmar os direitos e a dignidade de todas as pessoas, também as que estão presas. Ser privado de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad. No, no es lo mismo. La dignidad no se toca a nadie. Se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad. Determinações do Papa que desafiam toda a sociedade, sobretudo quem está preso. Hoy estás privado de la libertad. Eso no significa que esta situación sea el fin. De ninguna manera. Siempre mirar el horizonte, mirar hacia adelante, mirar hacia la reinserción en la vida corriente de la sociedad. Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura. Toda pena que uno está llevando adelante para pagar una deuda con la sociedad tiene que tener horizonte. Es decir, el horizonte de reinsertarme de nuevo y prepararme para la reinserción. Eso exíjanlo a ustedes mismas y a la sociedad. Esperança, nova oportunidade, vontade de recomeçar. Palavras que o Papa deixou a 500 reclusas e a pensar em todos os presos, em ordem a reconstruir projetos de vida. Quisiera hoy apelar a esa capacidad de gestar futuro que vive en cada una de ustedes. Esa capacidad que les permite luchar contra los tantos determinismos cosificadores, es decir, que transforman a las personas en cosas, ¿no? Que terminan matando la esperanza. Ninguno de nosotros es cosa, todos somos personas. Y como personas tenemos esa dimensión de esperanza. No nos dejemos cosificar. No soy un número. No soy el detenido número tal. Soy fulano de tal, que gesta esperanza, porque quiere parir esperanza. Encontro do Papa para mostrar que a realidade não se pode dividir entre bons e maus e que todos podem traçar novos horizontes para a vida com esperança. Certezas transmitidas nas palavras de Francisco e, sobretudo, na proximidade que coloca em todos os encontros.
Siga estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, que atualizamos permanentemente. O comentário a assuntos da atualidade, que lhe propomos neste programa em cada quinta-feira, acontece hoje com a participação de Eunice Lourenço, chefe de redação da Rádio Renascença. Muito obrigado por estar neste programa, Eunice. E a propósito destes dois acontecimentos que marcam, por certo, a próxima semana, a mensagem do Papa sobre as fake news e este filme The Post. Começamos pelo filme. Há 2 dias participaste num colóquio no contexto desse filme. O que é que ele nos vem dizer sobre a relação entre os governos, entre os segredos de Estado e os meios de comunicação social? Se calhar é preciso primeiro contar um bocadinho do filme. Sim, saber qual é o enredo, não é? O filme conta um episódio passado nos Estados Unidos. A dada altura começam a ser divulgados pelo New York Times uma série de documentos sobre a Guerra do Vietnã, são chamados papéis do Pentágono, que, no fundo, esses documentos que tinham sido encomendados pela própria administração, mostram como as várias administrações norte-americanas, desde Kennedy, Johnson, Nixon, foram manipulando a opinião pública e foram passando mensagens falsas sobre o decorrer da Guerra do Vietnã, quando sabiam, há muito tempo, que era uma guerra que não era possível vencer. E, portanto, continuavam a dizer à opinião pública que era preciso enviar cada vez mais meios e mais rapazes, como eles dizem, para uma guerra que sabiam que não era possível vencer, e esse estudo, esses milhares e milhares e milhares de páginas, mostravam isso mesmo através de todas as administrações. A dada altura, esses documentos chegam aos jornalistas do New York Times. O New York Times começa a publicar, mas rapidamente é impedido de continuar a publicar por uma ordem judicial. E então o Washington Post consegue também ter acesso aos documentos e coloca-se a questão de publica ou não publica. E é esse o drama é esse o drama do filme, é a decisão sobre publicar ou não. Com as consequências as para cada um dos consequências lados, que poderia ter, porque é muito a decisão da dona do jornal, da Catherine Graham, que se vê perante uma série de pressões da própria administração do jornal, pressões dos jornalistas e dos editores que querem publicar, e pressões também económicas, porque ela estava a fazer o lançamento da empresa em bolsa, e os bancos que estavam a comprar as ações também poderiam mudar de opinião e mudar de atitude em função daquilo que ela decidisse. Não há aqui perigo de ser spoiler e de contar um fim que as pessoas não saibam. Os documentos foram publicados, ela acabou por decidir que os documentos fossem publicados. Houve uma decisão judicial sobre o Washington Post diferente daquela que tinha sido para o New York Times, e o caso chega ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que se divide, mas que no fundo acaba por deixar os jornais publicarem. Esta história é um bocadinho menos conhecida do que a do Watergate, Sim. porque o Watergate foi logo a seguir e no fundo implicou o mesmo jornal e os mesmos responsáveis. Mas a Catherine Graham dizia que a decisão sobre os papéis do Pentágono tinha sido, no fundo, uma decisão mais difícil do que o caso Watergate, porque nesta história deste filme houve um momento decisivo, enquanto que no Watergate foi ir dando apoio à redação e aos jornalistas que estavam a investigar. Agora, e põe-se a questão sobre, de facto, a relação entre os poderes instituídos e a comunicação social. Isto aconteceu, enfim, de há dezenas de anos ou é dos dias de hoje? Aconteceu nos anos 70, portanto, quando ainda não se falava propriamente em fake news e quando também não havia a rapidez que hoje conhecemos na informação, mas no fundo coloca questões que continuam a ser as mesmas questões que muitas vezes se colocam a todos os jornalistas, que são as questões da relação com o poder. Naquele filme ninguém tem dúvidas de que aqueles documentos são secretos, ninguém tem dúvidas do interesse público
em dá-los a conhecer, porque dá-los a conhecer é denunciar uma manipulação de vários anos. Isto acontece já nos anos 60 e uma manipulação de mais de uma década. E, no fundo, também hoje em dia é muito isso que somos chamados a fazer, distinguir entre aquilo que é manipulação e muitas das chamadas fake news, as notícias falsas, que vão sendo postas, hoje em dia muito mais nos chamados, nas redes sociais, do que propriamente nos jornais, mas continuamos a ser chamados a isso, a distinguir entre o que é manipulação e manipulação com um objetivo político definido ou um objetivo económico definido e o que é verdade. O filme é, por um lado, sobre essa relação entre a manipulação e a verdade, mas é também, obviamente, um filme sobre jornalismo, mas é sobretudo um filme sobre as relações de poder e até as relações humanas, porque muitas vezes aquilo que nos leva a decidir alguma coisa tem a ver com até que ponto estamos ou não disponíveis para pôr em causa, para arriscarmos relações que temos. E ali são arriscar relações de poder, mas também relações de amizade, a dona daquele jornal arriscar a empresa, arriscar as suas relações com o poder de Washington, com os convidados poderosos que costumavam ir às suas festas. É também, a dada altura, o Ben Bradley, o editor, confrontar-se com a maneira diferente como olhava para Kennedy e que nunca viu Kennedy como uma fonte, mas como um amigo, e a maneira diferente como olha para Nixon. Tudo isso está ali no filme e, embora seja uma história com muito tempo, acaba também por nos fazer pensar sobre o jornalismo de hoje. Não terá sido por acaso que, claro que não, o Papa, no subtítulo para esta mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, fala em notícias falsas e jornalismo de paz. Que instrumento temos nas nossas mãos para que, de facto, a paz aconteça? É um bocadinho difícil o jornalismo conseguir combater a realidade dos nossos dias, que passa muito pelas redes sociais, sendo que o jornalismo também está nas redes sociais. E quando temos um presidente dos Estados Unidos que vai fazendo a guerra nas redes sociais, o jornalismo só pode ser de paz denunciando os fatores de guerra e fazendo aqui um bocadinho a relação com este filme, o jornalismo ali foi fator de paz porque ajudou a acabar mais depressa com a guerra do Vietnã. É um exemplo completo, de facto. É um exemplo por de facto do que acontece. Sim. Agora, também é um caso em que, transpondo para os dias de hoje, também coloca... E sobretudo transpondo para a realidade portuguesa. Estas questões, se calhar, não se colocam a esta escala, mas há também esta relação entre o jornalismo e os poderes instituídos a uma escala diferente no nosso meio. É uma escala diferente, mas... Igualmente determinante, mas acredito. Igualmente determinante e igualmente importante. Por um lado, uma escala diferente na medida em que somos um meio mais pequeno, em que ainda mais jornalistas conhecem mais políticos e, portanto, há sempre uma linha ténue de até onde podemos ir na relação pessoal, de maneira a que isso depois não perturbe o nosso discernimento de quando temos uma notícia que vai afetar aquela pessoa, isso não nos condicionar demasiado. Mas aqui também na relação com os poderes, ontem... há 2 dias no debate que decorreu. No debate, eu depois de ver o filme, no debate
disse isso mesmo, que o que acaba sempre por ser muito determinante são as relações pessoais. E no debate, a jornalista da TVI, Alexandra Borges, dizia que essencial para haver jornalismo de investigação e para haver notícias que, no fundo, abalam os poderes instituídos é a confiança e a coragem dos diretores de informação. E isso é muito importante. É muito importante os jornalistas sentirem-se, no fundo, que têm, usando uma expressão mais popular, as costas largas. Mas depois também é muito importante a condicionante económica. Hoje em dia, mesmo as notícias políticas podem pôr em causa esta ou aquela pessoa com mais poder, mas também há investigações económicas que podem pôr em causa este ou aquele anunciante e pôr em causa os projetos jornalísticos. E como dizia o deputado do CDS, Luís Pedro Mota Soares, no debate, discutimos muitas vezes como a queda de um banco pode pôr em causa o sistema económico e nunca discutimos como a queda de um jornal pode ser prejudicial ao sistema democrático. E é importante que tenhamos essa noção de como o jornalismo é importante para a democracia e é importante para a paz, como dizia o Papa. Por isso falámos aqui também destes dois acontecimentos da próxima semana, o filme de Post e a mensagem do Papa, que se encontram nessa análise à importância do jornalismo e à verdade no jornalismo. Eunice, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, acompanhe-nos também na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.